Eu sou Fernando Balbino Gaspareto, filho de Rodolfo e Sueli, 3 irmãos, eu sou o mais velho de 4. Praticamente fui criado dentro de um lar evangélico, eu tinha 5 para 6 anos quando meu pai se converteu. Cheguei na adolescência, a gente costuma falar que, o pessoal fala, né, no mundo, é filho de peixe, peixinho é. A gente entende que filho de crente não é crentinho. Todos nós, em algum momento, chega um momento da nossa vida em que a gente vai ter um encontro com Deus e vai decidir seguir ou não a Cristo. Decidi me batizar para confirmar isso publicamente. E após esse período eu comecei a me envolver em ministérios da igreja. Meu pai decidiu investir na vida minha e dos meus irmãos, pagou para a gente por 1 ano aula com um professor particular de canto. Nós começamos a desenvolver esse lado musical, passamos a fluir e participar do ministério de louvor e adoração na igreja. Já final da adolescência para começo da fase jovem, 16, 17 anos, o Senhor nos levou a fazer parte, nós fomos servir ao Senhor num ministério internacional. E nós vivemos ali experiências fantásticas e que para mim é um marco na minha vida, porque nós tivemos a oportunidade de viajar para fora do país, participamos de alguns congressos. Isso abriu a minha mente, me levou a um processo de amadurecimento e eu vivi uma experiência com Deus muito, muito bacana. Na primeira vez que nós fomos para os Estados Unidos, eu e meus irmãos estávamos assim naquela fase de buscar a direção de Deus sobre chamado. E aí, óbvio, estamos num congresso, 1 semana de congresso, um monte de profeta, pastor convidado, pastor africano, um monte de gente. Sim, agora, Deus vai falar. Quando chegou no último dia do congresso, o congresso encerrou, o pastor deu a palavra final, deu as orientações finais, quem vai para o aeroporto, orou por todo mundo. O pastor, líder desse ministério, pegou o microfone e falou, gente, chamou os jovens novamente. E Deus tinha dado uma direção para esse pastor. Naquele momento, falou, impõe as mãos sobre os jovens, reparte a unção. E fizemos aquela fila de jovens, eu e meus irmãos fomos ali também. Um dia a pessoa impunha as mãos e passava. Um dia passava. Bem rapidinho. Passou meus irmãos, meu irmão, minhas 2 irmãs. Quando chegou em mim, ele profetizou sobre a minha vida e disse que o Senhor estava me capacitando, me ungindo para pregar, para ensinar a palavra de Deus e que Deus me levaria às nações. Em 2003 aconteceu aquilo que, definiu, acho que em boa parte, a continuidade da minha vida. Foi conhecer a minha esposa, Simone, e ela, a Bíblia fala, quem encontra uma esposa encontra um tesouro. Lá nos Estados Unidos, quando Deus revelou que estava me chamando para pregar, para ensinar, eu não queria ser professor, eu nunca quis ser professor. E aí Deus vem e fala, olha, você vai ensinar. Eu falei assim, puxa vida, Mas olha que interessante, eu conheci minha esposa porque eu me tornei professor. Eu morava em Guarulhos, minha esposa é de Ubatuba. Nós viemos a nos conhecer em Mogi das Cruzes, porque eu fui dar treinamento lá, fui dar aulas lá. E se eu não tivesse me tornado professor, talvez nunca tivesse conhecido a Simone. E na prática, quando conversamos sobre casamento, falou, não quero morar em nenhum desses lugares. Então para onde nós vamos? Falou, eu nasci em São José dos Campos. Vamos para lá? Nunca tinha vindo para cá, decidi vir. Amo São José, estamos aqui até hoje. E aqui em São José começamos uma trajetória de vida em comum, de vida junto, agora com um ministério junto com ela, como casal. Na igreja que nós fizemos parte, a primeira igreja que nós nos ligamos aqui, nós ficamos nesse ministério, aprendemos muito, até que Deus deu direção para que nós fôssemos servir em outro ministério. E fomos buscar direção e Deus nos levou a um ministério que nós ficamos aí por quase 15 anos nesse ministério. E nesses 15 anos, eu estive longe do pastoreio. Eu vou dizer que vez ou outra a gente até cuidava de uma vida ou de outra, mas nessa área a gente não avançou. Quando eu conheci minha esposa, eu me casei, eu tinha feito 24 anos e ela tinha feito 19. Ela ficou grávida na adolescência. Quando eu conheci a Simone, eu vim a conhecer a Júlia e também foi amor. E quando eu falei com ela, pela forma, pela educação que eu tive por parte dos meus pais, etc., eu já entendi que eu tinha que acolher como minha filha. Comecei a me preparar para o casamento, pensar em casa para a gente morar, etc. E o que eu dizia para ela é, a Júlia vem morar com a gente. E o meu desejo é adotá-la legalmente. Eu lembro que um dos meus amigos de infância, eu lembro que eu falei com ele, conversei a respeito, e ele falou assim, tem uma coisa que é impossível. Uma coisa é você adotar uma criança que não foi registrada, e você colocar o teu nome e tal. Outra coisa é você entrar na justiça para falar, eu quero ser o pai e não o pai biológico. Isso impossível, ele falou para mim. Trouxemos a Júlia, veio morar com a gente. Quando ela completou 9 anos,
nós conhecemos um advogado aqui de São José dos Campos e conversando com ele, ele falou: Fernando, se você quiser, eu assumo esse caso, a gente entra na justiça. E aí ele me deu 2 orientações. Daí poderia ser contra a vontade do pai, a gente nem tinha contato, nem ela tinha, ou então a gente poderia ir atrás dele e convencê-lo a concordar. A gente fechou o acordo, ele deu entrada nesse processo e a primeira coisa que eu fiz foi ir até Ubatuba e procurar. E fui, procurei, encontrei onde ele trabalhava, chamei ele para uma conversa numa padaria, a gente ficou 1h30 conversando. Mas a gente trocou uma série de ideias do porquê que eu assumi a paternidade, em relação a várias coisas, herança, um monte de coisa, cuidado com a educação como professor, eu sempre tinha disponibilidade de bolsa, né? se houvesse a legalidade disso. Falou: tá bom, beleza. Concordou, na verdade não assinou nada, foi uma concordância verbal. Entramos com o processo, durou 4 para 5 anos. Quando ela completou 15 anos, o juiz nos chamou e o advogado já tinha falado assim: olha, acho que agora vai, definitivamente você vai conseguir a adoção, vai mudar a certidão de nascimento, vai estar o teu nome, o nome dos seus pais como avós, tudo, acho que agora vai. Chegamos na frente do juiz, o juiz falou assim: olha, lá em Ubatuba chamamos o pai e o juiz conversou com ele e ele desistiu. Aí ele me falou: com o que você trabalha? Eu falei: sou professor. Na época eu estava dando aula numa faculdade aqui de São José. E aí ele falou: que matéria que você dá? A matéria que eu estava dando era técnicas de negociação. Ele falou assim: faz o seguinte, você volta agora para lá, encontra o rapaz, usa suas técnicas de negociação. Lembro que na época eu decidi não ir sozinho dessa vez. Também não sabia, não tínhamos contato mais. Chamei um pastor: vem comigo, me ajuda, me apoia nisso, vamos em intercessão. E ele foi comigo, passei um tempo rodando por lá, até que encontramos, conversei com ele. Tá bom, Fernando. Ele estava trabalhando, o chefe dele liberou ele para ele sair do trabalho e ele foi comigo no cartório. Eu levei já um documento, ele assinou o documento, eu só entreguei para o advogado. Com 15 anos, a Júlia se tornou minha filha legítima, mudou certidão de nascimento, meu nome, meus pais, que sempre tiveram ela como neta. Eles falam que é a primeira neta que eles tiveram. A primeira neta querida deles, que é a Júlia, minha filha, minha linda, minha princesa, e que é uma bênção do Senhor na minha vida, minha primeira filha. Eu tenho hoje a Júlia, 22 anos, 23, agora completa em julho, e o meu menino, Luca. Se o Senhor nos der a graça, a gente pensa em 2023, que é o ano de portas abertas, e a gente sempre teve desejo de fechar com 3 filhos. Você falou que ficou 15 anos sem pastorear, foi isso? É verdade. Na verdade, não. Na verdade, não. Você estava pastoreando. Eu estava, minha casa, minha família. E olha, refletindo a respeito, sabe que isso realmente veio agora, eu não tinha parado para pensar nisso. Refletindo sobre toda essa história da minha filha, da Júlia, e esses 15 anos, né, para que ela se tornasse minha filha legalmente, diante da lei. A gente sabe que a gente faz a nossa parte, mas quando chega na área do impossível, Deus vem e exerce o poder, libera a graça dele, foi o que aconteceu. E poxa, a gente pode fazer um link, porque eu fiz parte de um ministério onde por 15 anos não pastoreei, mas na verdade eu estava pastoreando a minha casa, estava trazendo a minha filha para o seio da nossa família, estava tornando legal aquilo que não era legal, tornando efetivo aquilo que não era efetivo, pastoreando a minha família. Então tudo é processo, isso é interessante, daí ele parava a pensar, né? A gente não entende quando a gente está no deserto, quando a gente está na angústia, quando a gente está na luta, quando parece que Deus não está falando com a gente, quando parece que Deus nos abandonou. Na verdade, Ele estava com a gente o tempo inteiro. Mas Ele estava nos permitindo amadurecer, crescer, avançar neste processo. Ele estava nos preparando para aquilo que Ele tem, algo muito maior, algo muito mais lindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam.